Não tenho a certeza se nevava tanto em Nova York como em Cascais, na verdade. As ruas aqui, agora que a vida tinha acalmado um pouco, pareciam pintadas de branco, o silêncio da neve a abafar o habitual ruído da cidade. Sentados junto à janela, com vista para o jardim que eu outrora vigiei com tanto pavor, eu e o Enzo partilhávamos um copo de vinho tinto. Se me perguntasses há uns meses se eu estaria sentada aqui, ao lado de Enzo Moretti, o homem que comanda Lisboa de dentro das sombras, eu ter-me-ia rido, ou chorado. Provavelmente as duas coisas. Enzo olhou para mim, o seu polegar roçando suavemente o anel no meu dedo anelar. Aquele anel. Uma promessa silenciosa, ainda não concretizada em palavras formais ou em papel, mas mais sólida do que qualquer contrato que a sua família já tivesse feito. O julgamento do teu pai começa para a semana, disse ele, a voz baixa, mas o tom inabalável. Prisão perpétua. Inspirei fundo, o ar fresco, mesmo dentro da casa, a preencher os meus pulmões. O sabor do vinho na minha língua era complexo, profundo. Que apodreça lá dentro. Sorri, e pela primeira vez em muito tempo, o medo que o nome dele evocava era apenas uma sombra distante. Estava livre, finalmente. Mas, para ser sincera, a liberdade não veio fácil. E o caminho até aqui, bom, é uma história confusa. A minha memória, por vezes, confunde-se com os detalhes, mas as sensações, essas ficam. Tudo começou, ou talvez tenha parecido, começar numa noite chuvosa no Chiado. Não sei se foi uma terça ou uma quarta-feira, mas lembro-me do cheiro a alho torrado e a vinho caro no O Magnífico, o restaurante onde trabalhava. Era um lugar onde os políticos traziam as amantes e os executivos da bolsa limpavam a culpa com bifes de 300 euros. E havia a mesa 9. Todas as semanas, pontualmente, ele aparecia. Nós chamávamo-lo de Senhor Sombra, porque ninguém sabia o seu nome. E, sinceramente, tínhamos demasiado medo de perguntar. Ele vestia fatos escuros, impecáveis, que valiam mais do que a minha renda anual do pequeno T0 na ajuda. Bebericava água mineral, sem gelo, sempre sozinho, e nunca olhava para o telemóvel. Sentava-se de costas para a parede, os olhos azuis, frios como vidro partido, sempre a vigiar a porta. Eu estava exausta. Os meus pés latejavam nos meus sapatos antiderrapantes baratos. Tinha uma propina em atraso da Universidade de Lisboa, onde tentava tirar o curso de enfermagem. A minha conta bancária ria-se de mim, ou talvez eu é que me estivesse a rir da ironia de tudo aquilo. Ana, a mesa 9 precisa de mais água, sussurrou a Sofia, a gerente, sempre suada e aflita, a passar por mim. Não o encares muito tempo, ele está de mau humor. Peguei na jarra de água e dirigi-me para a mesa do canto. Enquanto me aproximava, o homem ergueu o olhar. Enzo Moretti. Já não me lembrava onde tinha ouvido aquele nome antes, talvez nas notícias mais antigas, nas que ninguém gostava de comentar em voz alta. Ele era bonito de uma forma perigosa, como um animal selvagem domesticado, mas que a qualquer momento podia revelar a sua natureza. Com gás ou sem gás? Perguntei, a minha voz firme. Não tremia, nunca tremi. Crescer nos subúrbios de Évora com um pai que gostava de atirar garrafas de cerveja ensinou-me a ler a pressão do ar numa sala. O Enzo olhou-me. Olhou mesmo para mim. Normalmente as pessoas olhavam através de nós, os empregados. Sem gás, disse ele. A sua voz era um murmúrio grave, como o motor de um carro de luxo. Enquanto servia, sentia um arrepio na nuca. Era uma sensação que não sentia há anos. Os pelos do meu braço arrepiaram-se. Era o instinto de uma presa a sentir uma mudança no vento. Olhei para a janela da frente. A chuva batia contra o vidro, distorcendo a rua lá fora. Mas através da distorção vi-o. Uma berlina escura, um Lincoln Navigator, tinha estacionado em segunda fila.
A janela estava ligeiramente aberta, talvez 1 centímetro. A maioria das pessoas não repararia, mas eu reparei no brilho. Não era uma luz da rua a refletir num relógio. Era o brilho baço de um cano silenciado a espreitar pela fenda. O tempo pareceu abrandar. Enzo estava a esticar a mão para o copo. Ele estava relaxado, demasiado relaxado. Eu não pensei, não calculei as probabilidades. Não considerei que eu era uma ninguém a servir água a um homem que provavelmente tinha uma dúzia de guarda-costas lá fora. O clarão do carro foi instantâneo. Abaixe-se, gritei. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Deixei cair a pesada jarra de vidro. Partiu-se ruidosamente na mesa e lancei-me. Atirei todo o peso do meu corpo sobre a mesa, empurrando o Enzo Moretti com força contra o estofo de pele do banco. Tip-crack. O som da bala a atingir a carne foi nauseabundo e úmido. Senti um golpe de marreta no meu ombro direito. A força fez-me girar. Sufocada, o ar a sair dos meus pulmões enquanto eu colapsava sobre o caro fato italiano do homem debaixo de mim. O caos irrompeu. A janela do restaurante partiu-se um segundo depois, quando uma segunda bala falhou o alvo, enterrando-se na parede de gesso onde a cabeça do Enzo tinha estado. Gritos encheram o ar. Os clientes mergulharam debaixo das mesas. Enzo Moretti, o capo da família criminosa Moretti, estava imobilizado no banco, a olhar para cima. Mas ele não estava a olhar para a janela. Ele estava a olhar para a mulher estendida sobre ele. Sangue quente e escuro encharcava a sua camisa branca. Não era o dele. Tu, sibilou Enzo, os seus olhos azuis arregalando-se em choque genuíno. Ele empurrou-me, mas não com violência. Moveu-se com uma velocidade aterrorizante. Puxou uma pistola, uma Sig Sauer personalizada, de dentro do casaco, antes mesmo de se levantar. Não olhou para o atirador. Ele sabia que os seus homens lá fora lidariam com a ameaça. Olhou para mim. Eu estava desfalecida no banco de pele, a agarrar o meu ombro. Sangue escorria pelos meus dedos, espesso e rápido. O meu rosto tinha ficado pálido como cinza. Os meus olhos estavam desfocados, a olhar para a ventoinha do teto. Chefe, está tudo limpo. Apanhamos o motorista. Um homem enorme num gabardine, o Pedro, irrompeu pela porta da frente com a arma em punho. Enzo ignorou-o, guardou a arma e ajoelhou-se ao meu lado. Pressionou a mão sobre a minha, aplicando pressão na ferida. Olha para mim, ordenou Enzo. A sua voz já não era fria, era urgente. Qual é o teu nome? Ana. Gaguejei, os dentes a baterem. O choque estava a instalar-se. Derramei a água. Enzo soltou uma respiração incrédula e aguda. Esquece a água. Pedro, traz o carro, não a ambulância. O Audi. Chefe, a polícia chega em 2 minutos, avisou Pedro. Não podemos ficar aqui? Eu disse, traz o carro! Enzo rugiu, um som que silenciou os clientes a choramingar no restaurante. Ela levou uma bala por mim. Não vai morrer num hospital público. Enzo pegou-me nos braços. Eu era mais leve do que ele esperava. A minha cabeça pendeu contra o seu peito, manchando de sangue a sua lapela. Ele levou-me para a chuva, pisando os vidros partidos, ignorando as sirenes que o lulavam ao longe. Pela primeira vez em 10 anos, Enzo Moretti sentiu algo mais do que cálculo frio. Sentiu dívida. E para um Moretti, dívida era uma coisa pesada de carregar. Eu só queria fechar os olhos e acordar no meu apartamento minúsculo na Ajuda, com cheiro a café barato e a livros velhos. Não queria este cheiro a sangue e a medo, mas aquele homem, aquele perigo palpável que me carregava, também me transmitia uma estranha sensação de segurança. Como era possível? Acordei com um cheiro a antisséptico e a um perfume masculino caro. Não estava num quarto de hospital. O teto era demasiado alto, adornado com molduras complexas. A luz era suave, vinda de um candeeiro de latão vintage, não o zumbido áspero das lâmpadas fluorescentes de uma urgência.
Tentei mexer-me, mas um incêndio deflagrou na parte superior direita do meu peito. Sufocada, fechei os olhos com força. Não te mexas. Vais romper as suturas. A voz veio do canto do quarto. Forcei os olhos a abrirem. Eu estava deitada numa cama enorme com lençóis de alta contagem de fios. Um suporte de soro estava montado ao lado da cama, o tubo transparente a serpentear para o meu braço. Enzo Moretti estava sentado numa poltrona de veludo nas sombras. Tinha mudado de roupa. Vestia uma camisola de gola alta preta e calças escuras. Parecia que não tinha dormido, mas a sua postura era rígida, vigilante. Onde estou? A minha voz saiu rouca. A minha garganta parecia lixa. Enzo levantou-se e aproximou-se da cama. Serviu um copo de água de uma jarra de cristal e levou-o aos meus lábios. Bebi avidamente. Estás na minha casa em Cascais, disse Enzo. Foste baleada. A bala lá atingiu a tua artéria subclávia. Perdeste 3 litros de sangue. O meu cirurgião particular, Dr. Aris, costurou-te. Se tivéssemos esperado por uma ambulância, estarias morta. Baixei a cabeça para a almofada. As memórias voltaram. A chuva, a arma, a decisão de saltar. Por quê? Perguntou Enzo. Não foi um agradecimento. Foi um interrogatório. Eu pestanejei. Por quê? O quê? Por que é que o fizeste? Enzo inclinou-se, as suas mãos apoiadas na estrutura da cama. És uma empregada de mesa a ganhar o salário mínimo mais gorjetas. Eu sou um estranho. Viste uma arma e, em vez de te baixares, agiste como um escudo humano. Pessoas normais não fazem isso, Ana. Soldados fazem isso. Agentes do serviço secreto fazem isso. Empregadas de mesa fogem. Olhei para o lado, a fixar a bolsa de soro. Eu só reagi. Vi-o antes de ti. Essa é outra coisa, disse Enzo, a sua voz baixando uma oitava. Treinei-me durante 15 anos para ver ameaças. Eu não o vi. Tu sim. Quem és tu? Já te disse. Sou Ana Matos. Eu tinha mudado o meu apelido em Nova York. Bem, em Lisboa. Ninguém precisava de saber quem era o meu pai. Ana Matos. Eu sabia o que ele ia fazer. Eu sabia o que ele era capaz. Eu sei, disse Enzo. Ele tirou uma pasta amarela de debaixo do braço e atirou-a para a cama, com cuidado para não atingir as minhas pernas. Ana Matos, nascida em Évora. Mãe morreu quando tinha 6 anos. Pai, um alcoólico. Trabalhava na construção. Saíste de casa aos 16. Nenhum registro teu até apareceres em Lisboa há 2 anos. Sem redes sociais, sem cartões de crédito. Pagas tudo em dinheiro. Vives num apartamento na Cave, na Ajuda. Senti um arrepio que nada tinha a ver com a perda de sangue. Tu investigaste-me? Investigo todos os que se aproximam de mim, especialmente os que me salvam a vida. Enzo caminhou até a janela, olhando para os vastos jardins da sua propriedade. O Dr. Aris disse algo interessante enquanto te operava. Disse, tens cicatrizes nas costas, cicatrizes antigas, de fivelas de cinto, de queimaduras de cigarro. Puxei o lençol mais para cima, o meu rosto a corar de vergonha e raiva. Isso não é da sua conta. Isso diz-me que conheces a dor, disse Enzo, virando-se para mim. Diz-me que sabes como sobreviver, mas não explica os reflexos. Ele voltou para a cadeira e sentou-se. Vais ficar aqui até estares curada. Os homens que tentaram matar-me viram-te. És uma testemunha. E agora és uma ponta solta para eles. Se voltares para o teu apartamento, estarás morta em 24 horas. Não posso ficar aqui, entrei em pânico. Tenho um emprego. Tenho a escola de enfermagem. Comprei o prédio onde fica o teu restaurante esta manhã, disse Enzo calmamente. O teu emprego está seguro. Quanto à escola de enfermagem, considera isto um sabático. Eu vou cobrir as tuas propinas. Olhei para ele de boca aberta. Tu compraste o prédio?
Foi a maneira mais fácil de conseguir as imagens de segurança sem um mandado. Ele encolheu os ombros como se comprar imóveis fosse como comprar um pacote de pastilhas. Olhe, Sr. Moretti, disse eu, testando o nome que tinha ouvido nas notícias. Enzo, corrigiu ele. Chama-me Enzo. Enzo, agradeço que me tenha salvado depois de eu te ter salvo, mas eu não pertenço a este mundo. Eu sei quem és. Eu sei o que és. Os olhos de Enzo escureceram. Ele deu um passo mais perto, o rosto a centímetros do meu. O ar entre nós estalava com uma eletricidade estranha e aterradora. Tu estás neste mundo agora, Ana. Compraste um bilhete no momento em que levaste aquela bala. As pessoas que me querem morto são implacáveis. O sindicato albanês, a família Krisnicki, eles não deixam testemunhas. Esticou a mão e afastou suavemente uma madeixa de cabelo da minha testa. O seu toque foi surpreendentemente quente. Salvaste o rei, sussurrou Enzo. Agora o rei tem de te manter segura, quer queiras, quer não. De repente, a pesada porta de carvalho do quarto abriu-se. Pedro, o enorme guarda-costas, estava lá, o rosto vermelho. Enzo, temos um problema. Enzo não desviou o olhar de mim. Estou ocupado. É o atirador, disse Pedro, a sua voz sombria. Interrogamos o motorista que apanhamos. Ele não deu um nome, mas deu uma localização. Disse que o ataque não foi apenas por território. Enzo finalmente virou-se. Sobre o que então? Pedro olhou para mim, depois de volta para o chefe. Ele disse que alguém de dentro da família lhes deu a hora e o local. Sabiam que estavas na mesa 9. Conheciam o esquema. A sala ficou mortalmente silenciosa. O rosto de Enzo endureceu como pedra. Um traidor. Alguém próximo dele. Olhou de novo para mim. A sua suspeita voltou, mais aguçada do que antes. Quem te disse para trabalhar na terça à noite, Ana? O quê? Trocas-te de turno? Perguntou Enzo, a voz letal. Alguém te pediu para estares naquela mesa específica? Não, era o meu turno normal. Gritei, fazendo uma careta de dor no meu ombro. Trabalho às terças há meses. Enzo estudou o meu rosto por um minuto longo e agonizante. Procurava uma mentira, um tique, um tremor. Viu apenas dor e medo. Pedro, disse Enzo, sem quebrar o contato visual comigo. Dobra a guarda no perímetro. Ninguém entra ou sai. E faz com que a equipa de tecnologia limpe o apartamento da Ana antes que os albaneses lá cheguem. Se ela tiver algum segredo, quero encontrá-lo antes deles. Ele virou-se para sair do quarto. Espera, chamei. Enzo parou na porta. Estás errado, disse eu, a minha voz fraca, mas desafiadora. Eu não sou a espiã. Mas se há um traidor, eles vão tentar novamente. E da próxima vez, eu não estarei lá para saltar à tua frente. Enzo olhou para mim, um brilho estranho de respeito nos seus olhos. Então acho que é melhor garantir que recuperas rapidamente. Ele fechou a porta, deixando-me sozinha no silêncio da mansão. Deitei-me nas almofadas. Olhei para as minhas mãos. Elas tremiam. Eu não lhe tinha contado tudo. Não lhe tinha contado sobre o telefonema que recebi há 3 dias. Não lhe tinha contado que reconheci a tatuagem no pulso do atirador enquanto o carro acelerava. Eu não era apenas uma empregada de mesa. E Enzo Moretti estava prestes a descobrir que salvá-lo foi a parte fácil. Sobreviver à verdade seria muito mais difícil. Momentos assim. A minha vida nunca foi normal, mas isto, estar no centro de uma guerra de máfia, ser interrogada por um homem que poderia estalar o meu pescoço com o piscar de olhos e ainda por cima sentir algo estranho por ele? É absurdo, não é? Na minha terra diriam que eu sou maluca, que devia era estar a fugir. E parte de mim queria. Mas depois eu via os olhos dele, o cansaço que tentava esconder, e uma parte de mim sentia que estávamos noutra história, uma que ninguém conseguiria entender. Que raio de situação!
e pensar que eu só queria tirar o meu curso de enfermagem e ter uma vida tranquila. Às vezes, o destino prega-nos estas partidas. É de doidos. Passaram-se 3 dias. A mansão era uma fortaleza, mas para mim parecia mais um mausoléu. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo ritmo dos passos dos guardas no corredor e pelo zumbido distante dos servidores de segurança da propriedade. O meu ombro estava a curar. O Dr. Harris estava impressionado com a minha resiliência. Tens uma alta tolerância à dor, dissera ele enquanto mudava o meu penso. A maioria das pessoas estaria a tomar morfina. Tu estás a tomar paracetamol. Eu não lhe disse que a dor era uma velha amiga. Não lhe disse que quando tinha 12 anos, parti o braço ao cair de uma bicicleta, a fugir do temperamento do meu pai. E também não chorei na altura. Ao quarto entardecer, a febre de cabine instalou-se. Enzo tinha estado ausente, fechado no seu escritório, a gerir as consequências da tentativa de assassinato. Eu, vestindo um hobby de seda que a Sofia, a empregada, tinha providenciado, esgueirei-me para fora do meu quarto. Não estava a tentar fugir. Só precisava de respirar ar que não cheirasse a desinfetante. Desci a grande escadaria, os meus pés descalços e silenciosos no mármore. A casa era um museu de riqueza. Quadros renascentistas, vasos Ming, coisas que custavam mais do que os meus ganhos de toda a vida. Mas eu reparei noutra coisa. Reparei nas linhas de visão. Reparei que as pesadas cortinas de veludo do hall de entrada estavam corridas, mas havia uma fresta de 5 centímetros no lado esquerdo. Um sniper do bosque a 300 metros de distância poderia passar uma bala por essa fresta e atingir qualquer pessoa que estivesse ao fundo das escadas. Reparei que o guarda do terraço traseiro estava a verificar o telemóvel a cada 45 segundos. Um padrão previsível, um padrão fatal. Cheguei à cozinha. Estava vazia, exceto pelos eletrodomésticos de aço inoxidável a brilhar à luz da lua. Servi um copo de água. Não devias estar a vaguear. A voz veio das sombras da despensa. Era o Pedro. O enorme chefe de segurança saiu para a luz, a mão casualmente apoiada perto do coldre na sua anca. Ele não gostava de mim. Eu conseguia senti-lo. Para ele, eu era um risco de segurança, uma responsabilidade. Tinha sede, disse eu, encostando-me à ilha. Não me intimidei com o seu olhar. Há água no teu quarto, rosnou Pedro. Volta lá para cima. O chefe não precisa de ti a vaguear e a disparar alarmes. Pousei o copo. Olhei para o Pedro, os meus olhos a estreitar-se ligeiramente. O teu homem no terraço, disse suavemente. Aquele com a cicatriz no queixo. Pedro franziu a testa. Marco, o que é que tem ele? Ele tem um TEL. Ele verifica o telemóvel a cada 45 segundos e quando o faz, olha para baixo durante exatamente 3 segundos. Isso é um ponto cego de 3 segundos, 10 vezes por hora. Se a família Krasniqi enviar uma equipa, é por aí que vão invadir. Pedro enrijeceu. Marco é um dos meus melhores homens. Ele está aborrecido, rebati. E a complacência mata. Além disso, as cortinas no foyer. Fecha a fresta. Uma bala de 338 Lapua Magnum viaja rápido, Pedro. Não vais ouvir o tiro até o Enzo já estar morto. Pedro olhou para mim, com a boca ligeiramente aberta. A persona de empregada de mesa desapareceu por um segundo, substituída por algo mais frio, mais afiado. Como sabes sobre calibres de sniper? Como sabes sobre padrões de invasão? Percebi que tinha dito demasiado. Os analgésicos tinham soltado a minha língua. Vejo muitos filmes, menti. Mas a mentira era frágil. Quem és tu, realmente? Pedro deu um passo mais perto, as suas táticas de intimidação em pleno vigor. Empregadas de mesa não analisam perímetros de segurança. Deixa em paz, Pedro. Enzo estava na porta da cozinha. Estava de camisa, sem gravata, segurando um copo de líquido âmbar. Parecia exausto, o peso do seu império a pesar nos seus ombros.
Chefe, ela está a criticar o sistema de segurança, argumentou Pedro, gesticulando para mim. Ela sabe coisas que não devia. Ela tem razão sobre o Marco, disse Enzo, tomando um gole da sua bebida. Viu nos monitores há 1 hora. Despede-o ou realoca-o para o armazém. Não o quero aguardar esta casa. Pedro olhou entre Enzo e eu, com a mandíbula cerrada. Sim, chefe. Ele virou-se e saiu, lançando-me um último olhar desconfiado. Enzo entrou na cozinha e encostou-se ao balcão em frente a mim. A tensão na sala mudou. Já não era hostil. Estava pesada de perguntas sem resposta. Tens bom olho, disse Enzo. Eu apenas presto atenção, murmurei, apertando o meu hobby. É mais do que isso. Enzo girou a sua bebida. Os meus homens são assassinos treinados. Tu detetaste uma falha que eles perderam. Por quê? Olhei para o balcão de granito. Debati-me com a ideia de mentir novamente, mas Enzo Moretti não era um homem a quem se pudesse mentir facilmente. Ele cheirava a engano, como um tubarão cheira a sangue. O meu pai, disse baixinho, ele não era um bom homem. Era paranoico. Devia dinheiro a gente má em Évora. Ele ensinou-me a vigiar as janelas. Ensinou-me que se te sentares de costas para a porta, estás a pedir para morrer. Aprendi a analisar salas antes de aprender a divisão longa. Enzo estudou-me. A revelação suavizou o seu olhar, mas apenas ligeiramente. Explicava os instintos, a resposta rápida, as cicatrizes que o Torariz tinha mencionado. Eu era uma sobrevivente de um tipo diferente de guerra, uma doméstica. Lamento, disse Enzo. Era raro ele pedir desculpa. Não tenhas, encolhi os ombros, fazendo uma careta enquanto o movimento repuxava as minhas suturas. Manteve-me viva na terça-feira. Manteve-nos vivos, corrigiu Enzo. Ele deu um passo mais perto, o cheiro a uísque e sândalo a envolver-me. Ele esticou a mão, os seus dedos pairando perto do meu ombro ferido, sem tocar, apenas reconhecendo a lesão. Por que é que odeias o silêncio? Perguntou. O quê? Desceste porque o silêncio lá em cima era demasiado ruidoso. Conheço a sensação, disse Enzo. A sua voz era baixa, íntima. Quando o barulho para, as memórias começam. Olhei para os seus olhos. Por um momento, ele não era o chefe da máfia. Era apenas um homem solitário num castelo cheio de guardas. Do que te lembras, Enzo? Sussurrei. De cada erro, respondeu ele. De cada pessoa que não consegui salvar. Ele olhou para mim intensamente. Não te vou adicionar a essa lista, Ana. O momento pairou no ar, frágil e carregado. Senti uma atração por ele, uma gravidade magnética que me aterrorizava. Este era o homem mais perigoso de Lisboa. E, no entanto, de pé na sua cozinha às 2 da manhã, senti-me mais segura do que em toda a minha vida. Vai para a cama, Ana, disse Enzo abruptamente, afastando-se. A máscara do Dom voltou ao lugar. Amanhã vai ser um dia longo. Tenho uma reunião com a comissão e precisas de descansar. Ele virou-se e deixou-me ali. Mas enquanto ele se afastava, vi a sua mão tremer ligeiramente. Apenas uma vez. Regressei ao meu quarto, mas o sono não veio. Fiquei deitada no escuro, a pensar na tatuagem que tinha visto no pulso do atirador. Um escorpião preto. Eu não tinha contado ao Enzo porque conhecia aquele escorpião. Não era albanês, não era o cartel Krasniki. Era a insígnia dos reis do deserto, um grupo de motoqueiros que traficava armas em Évora, a gangue para a qual o meu pai trabalhava. O passado não me tinha apenas alcançado. Tinha me rastreado por todo o país, e agora estava a apontar uma arma ao homem por quem eu estava a começar a sentir algo. 2 semanas após a minha recuperação, eu estava forte o suficiente para caminhar pelos jardins. A propriedade de Enzo era deslumbrante. Atrás da casa principal, estendiam-se hectares de jardins bem cuidados, escondidos da estrada por altos muros de pedra e uma densa floresta. Era uma gaiola dourada, linda e isolante. Enzo tinha estado distante desde o encontro na cozinha, enterrado em reuniões.
Pedro observava-me como um falcão, rastreando cada um dos meus movimentos. Uma tarde, eu estava sentada num banco de pedra no Roseral, a ler um livro que tinha tirado da biblioteca. O sol de outono estava quente, contrastando com o frio no ar. "É Jane Austen", disse uma voz. Olhei para cima. Enzo caminhava na minha direção ao longo do caminho de gravilha. Não vestia casaco de fato hoje. Apenas uma camisa branca impecável com as mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes e musculosos. Parecia menos um rei e mais um guerreiro em descanso. "Persuasão", disse eu, erguendo o livro. Parecia apropriado. Segundo as oportunidades, arrependimentos. Enzo sentou-se ao meu lado. Não demasiado perto, mas perto o suficiente para eu sentir o calor do seu corpo. "Acreditas em segundas oportunidades, Ana?" "Não sei", admiti. "Acho que as pessoas são o que são. Apenas ficam melhores a esconder isso." Enzo soltou uma risada seca. "Uma cínica. Não te diria que fosses uma. Ser empregada de mesa ensina-nos muito sobre a natureza humana", disse eu. "Vemos o melhor e o pior das pessoas quando estão com fome ou bêbadas." "E o que vês em mim?" perguntou Enzo. Ele virou-se para me encarar, os seus olhos azuis a perscrutar os meus. Parei. Tracei a capa do livro com o meu dedo. "Vejo um homem que está cansado de ser o vilão." Enzo ficou imóvel. Foi como se eu lhe tivesse esticado a mão e apertado o coração. "Cuidado, Ana. Podes encontrar algo de que não gostes." "Já vi as notícias, Enzo. Sei o que dizem sobre a família Moretti. Extorsão, jogo, violência." Olhei-o diretamente, mas também te via segurar a minha mão quando eu estava a sangrar sobre uma toalha de mesa. Um monstro não teria parado o carro. Um monstro ter-me-ia deixado morrer para poupar tempo. Enzo desviou o olhar, fixando uma gardênia branca em flor. "O meu pai era um monstro", disse ele baixinho. "Ele construiu este império no medo. Quando ele morreu, eu assumi. Não porque quisesse o poder, mas porque se eu não o fizesse, a cidade teria ardido. As outras famílias não têm código, não têm regras. Eu tento manter a ordem no caos." Ele esticou a mão e apanhou a gardênia, girando-a entre os dedos. "Mas por vezes", continuou ele, "manter a ordem exige fazer coisas terríveis, e o sangue nunca se lava realmente." Ele entregou-me a flor. Os nossos dedos roçaram. O contacto enviou um choque de eletricidade através de mim. Peguei na flor, a minha respiração presa na garganta. "Estás a tremer", notou Enzo suavemente. "Estou com medo", sussurrei. "De mim?" "Não", disse eu, surpreendendo-me. "Do que acontece a seguir? Quando eu curar, quando o perigo passar, eu volto a servir café e tu voltas a governar a cidade. Somos de planetas diferentes, Enzo." Enzo moveu-se. Esticou a mão e segurou o meu rosto. A sua pele era áspera, calejada por anos a manusear armas. Mas o seu toque era incrivelmente suave. "Os planetas colidem", murmurou. Ele inclinou-se. O meu coração batia contra as minhas costelas como um pássaro enjaulado. Eu não me afastei. Inclinei-me para o seu toque. Os seus lábios encontraram os meus. Não foi um beijo hesitante. Foi faminto, desesperado, possessivo. Tinha o gosto do perigo e da ânsia. Envolvia o meu braço bom em volta do seu pescoço, puxando-o para mais perto. Por um momento, o mundo exterior. Os assassinos, o FBI, as dívidas, desapareceram. Havia apenas o cheiro de gardênias e o calor de Enzo Moretti. Ele interrompeu o beijo, encostando a testa à minha, ambos ofegantes. "Não te posso deixar voltar", sussurrou Enzo roucamente, "nem para o restaurante, nem para aquele apartamento na cave. Tu pertences aqui." "Enzo, eu não posso ser uma mulher mantida", protestei fracamente. "Não mantida", disse ele ferozmente. "Protegida, ao meu lado." Antes que eu pudesse responder, a paz partiu-se. Um estalo alto ecoou da floresta.
O instinto tomou conta antes do pensamento. Enzo atirou-me ao chão, fora do banco, e para a gravilha atrás da fonte de pedra. Ping! Uma bala atingiu a pedra da fonte exatamente onde a minha cabeça tinha estado um segundo atrás. Fica abaixada, rugiu Enzo, o seu comportamento romântico desaparecendo instantaneamente, substituído pelo senhor da guerra. Ele tirou a arma da parte de trás da cintura num movimento fluido. Pedro, setor 4, estamos sob ataque! Gritou Enzo para o seu microfone de lapela. Cobriu o meu corpo com o seu. Foste atingida? Perguntou ele, examinando-me freneticamente. Não, ofeguei com terra na bochecha. Enzo, aquilo foi um rifle. Eu sei. Ele espreitou por trás da borda da fonte. Encontraram uma brecha no muro. Disparos irromperam da casa enquanto a equipa de segurança ripostava em direção à floresta. Sirenes começaram a uivar. Enzo agarrou o meu braço. Temos de nos mover. A fonte não vai aguentar balas de alto calibre. À minha contagem, corremos para as estufas. 3, 2, 1, já. Atravessamos o relvado a correr. As balas levantavam terra nos nossos calcanhares. Atravessamos a estufa de vidro, estilhaços a voar enquanto uma bala perdida partia um vidro. Enzo empurrou-me para trás de um pesado vaso de cimento. Ele respirava com dificuldade, verificando o carregador da sua Sig Sauer. Não deviam ter conseguido chegar tão perto, rosnou Enzo, os seus olhos selvagens de raiva. Como sabiam a rotação? Mudei a esta manhã. Senti um vazio frio no estômago. O atirador conhecia o layout. O atirador conhecia o horário. Enzo, disse eu, a minha voz a tremer. Não é só um traidor. O quê? É alguém que te conhece. Enzo olhou para mim, confusão e adrenalina a digladiarem-se nos seus olhos. De repente, a voz de Pedro estalou no rádio na cintura de Enzo. Chefe, apanhamo-lo. Os snipers abateram-no. Alvo abatido. Mas chefe precisa de ver isto. É seguro? Latiu Enzo. O perímetro está seguro, mas o atirador, ele tem algo consigo. Enzo ajudou-me a levantar. O seu rosto era uma máscara de fúria fria. Fica perto de mim. Saímos da estufa. Guardas de segurança invadiam o relvado. Perto do bosque, um corpo jazia caído na relva, vestido com camuflagem. Pedro estava parado sobre o corpo, segurando um rifle de sniper. Olhou para cima quando Enzo e eu nos aproximamos. A expressão de Pedro era ilegível. Vira-o, ordenou Enzo. Um dos guardas virou o corpo. Eu engasguei-me, as minhas mãos voaram para a boca. O sangue esvaiu-se do meu rosto, deixando-me fantasmagórica. Eu conhecia-o. Não era um assassino albanês aleatório. Era um homem com uma cicatriz irregular a descer pela bochecha. Um homem que eu não via há 7 anos. Tu conheces-o, disse Enzo. Não era uma pergunta. Ele viu o reconhecimento nos meus olhos. Viu o horror. Eu não conseguia falar. Senti o mundo a inclinar-se. Ana. A voz de Enzo baixou, perigosa e grave. Quem é ele? É o meu irmão, sussurrei. Tiago. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que o tiro. Enzo recuou de mim como se eu fosse radioativa. A ternura do jardim tinha desaparecido, incinerada num segundo. O teu irmão, repetiu Enzo. Olhou para o homem morto, depois para a mulher que tinha acabado de beijar. O teu irmão acabou de tentar enfiar uma bala na minha cabeça. Eu não sabia, gritei, as lágrimas a escorrer. Juro, Enzo, não falo com ele há anos. Ele andava com a equipa do meu pai. Pedro, disse Enzo, a voz desprovida de emoção. Verifica os bolsos do atirador. Pedro agachou-se e tirou um telemóvel do colete tático do homem morto. Tocou no ecrã. Estava desbloqueado. Chefe, disse Pedro, levantando-se e segurando o telemóvel. Última chamada feita há 10 minutos. Enzo pegou no telemóvel, olhou para o ecrã, depois olhou para mim. Os seus olhos eram como gelo. Ele ligou-te? O quê? Não.
Sacudi a cabeça freneticamente. Eu não tenho o meu telemóvel. Tu tiraste-o quando cheguei aqui. Não o teu telemóvel, disse Enzo. Ele ligou para o ramal do quarto de hóspedes. O teu quarto. Sentia a armadilha a fechar-se sobre mim. Eu não tinha recebido uma chamada. Mas como poderia provar? Enzo, por favor, implorei. Eu não falei com ele. Alguém me está a armar. Enzo não respondeu. Ele olhou para mim por um longo momento, uma guerra a desenrolar-se atrás dos seus olhos. O amante estava morto. O Dom tinha regressado. Leva-a, disse Enzo a Pedro. Enzo, não. Leva-a para a cave, comandou Enzo, virando-me as costas. E tranca a porta. Se ela falar, amordaça-a. Enzo! Gritei enquanto dois guardas me agarravam pelos braços. Ele não olhou para trás. Caminhou em direção à casa, pisando a gardênia que jazia esmagada na terra, pétalas brancas manchadas de lama. A cave da propriedade Moretti não era uma adega de vinhos. Era uma sala fria e insonorizada com paredes de cimento e uma única mesa de metal. Era onde os inimigos da família passavam as suas últimas horas. Sentei-me numa cadeira de metal, as mãos algemadas à frente. Estava a tremer. O meu ombro latejava com uma dor maçadora e nauseabunda. Tinha estado ali durante horas, sem água, sem comida, apenas o zumbido do sistema de ventilação. Reorganizei os eventos na minha mente. Tiago, o meu irmão, morto. Senti uma onda de luto, mas era complicado. Tiago tinha sido o favorito do meu pai, aquele que abraçava a violência enquanto eu fugia dela. Mas vê-lo morto e saber que ele morreu a tentar matar o homem por quem eu estava a apaixonar-me. A porta abriu-se com um rangido. Enzo entrou. Tinha mudado. Vestia agora um fato preto, perfeitamente ajustado. Parecia impecável, intocado pelo caos da tarde, mas os seus olhos estavam vermelhos. Ele não se sentou. Caminhava à volta da mesa como um predador a cercar a presa. Deite tudo, disse Enzo suavemente. A minha casa, a minha proteção, a minha confiança. Eu não te traí, disse eu, a minha voz firme apesar do medo. Enzo atirou uma pasta para a mesa. Não me mintas, nem aqui, nem agora. A pasta deslizou pela superfície de metal. Era vermelha. Pedro fez algumas investigações, sibilou Enzo. Investigações profundas. Encontramos o teu pai, João o Martelo Matos, executor dos reis do deserto, um homem que trafica heroína e armas para os cartéis, incluindo os albaneses. Enzo inclinou-se, a mão a bater na mesa, fazendo-a tremer. O teu pai está em negócios com as pessoas que me querem morto. E tu, a filha dele, por acaso estavas no restaurante onde tentaram matar-me. Por acaso salvaste-me ganhando um lugar na minha casa. É o cavalo de Troia perfeito. Eu fugi dele, gritei. Odeio-o. Mudei o meu nome. Vim para Lisboa para escapar a essa vida. Então por que é que o teu irmão ligou para o teu quarto 10 minutos antes de dar o tiro? Rugiu Enzo. Estava a confirmar a posição? A avisar-te para te baixares? Eu não atendi esse telemóvel. Verifica os registros. Ele tocou, mas eu não atendi. Os registros mostram uma ligação de 30 segundos, disse Enzo friamente. Eu gelei. Isso é impossível. A não ser o quê? A não ser que outra pessoa tenha atendido, percebi. Outra pessoa na casa. Alguém que desviou a chamada para parecer que fui eu. Enzo riu, um som cruel e trocista. Então agora voltamos ao traidor invisível. Estás desesperada, Ana. Ele tirou uma faca do cinto, uma faca de combate serrilhada. Eu encolhi-me, encostando-me à cadeira. Enzo não me atacou. Enfiou a faca na mesa, a lâmina a tremer a centímetros da minha mão. Tens uma hipótese, disse Enzo. Diz-me a verdade. Diz-me que me armaste. Diz-me onde o teu pai se esconde.
Se confessares, vou fazê-lo rapidamente, vou deixar-te sair da cidade. Mas se me voltares a mentir, eu amo-te, disse eu, a voz a falhar, inesperadamente. A sala ficou em silêncio. Enzo olhou para mim, atordoado. Acho que te amo, repeti, as lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. E nunca te faria mal. Levei uma bala por ti, Enzo. Isso não conta para nada, sangrei por ti. As pessoas sangram por dinheiro o tempo todo, disse Enzo, mas a sua voz vacilou. A armadura estava a rachar. Olha para a tatuagem, disse eu rapidamente. No pulso do Tiago, o escorpião, tem um número por baixo. 88 é o ano em que o meu pai começou o capítulo. Se o Tiago estava aqui, não estava a trabalhar para os albaneses. Os albaneses odeiam motoqueiros. Eles não se misturam. Enzo franziu a testa. O que estás a dizer? Estou a dizer que isto não é um ataque por território. Isto é pessoal. O meu pai quer me de volta. Ele enviou o Tiago para te matar porque tu me tens. E quem quer que tenha deixado o Tiago entrar na propriedade, quem quer que tenha atendido aquele telemóvel, também não está a trabalhar para os albaneses. Estão a trabalhar para eles próprios. Enzo tirou a faca da mesa. Ele estudou o meu rosto. Ele queria acreditar em mim. Cada fibra do seu ser queria acreditar em mim. Mas um dom que confia muito facilmente é um dom morto. Pedro! Gritou Enzo. A porta abriu-se. Pedro entrou. Traz-me os registros telefônicos novamente, ordenou Enzo. E traz-me as gravações de áudio do corredor da ala de hóspedes. Pedro hesitou. Chefe, os microfones do corredor estão desligados para manutenção desde terça-feira. A cabeça de Enzo ergueu-se. Manutenção? Quem autorizou a manutenção? Pedro mudou o peso do corpo. Tu, chefe. A ordem de serviço tinha a tua assinatura digital. Eu não assinei tal ordem, disse Enzo lentamente. A atmosfera na sala mudou de interrogatório para percepção. Enzo olhou para Pedro. Olhou mesmo para ele. Olhou para o Rolex no pulso de Pedro, um relógio que custava mais do que o salário anual de Pedro. Olhou para o suor a escorrer na testa de Pedro, apesar do ar fresco da cave. Pedro, disse Enzo, a sua voz assustadoramente calma. Por que é que sugeriste que verificássemos o telemóvel do atirador? Foste diretamente para o bolso dele. Não garantiste o perímetro primeiro. Foste para o telemóvel. Eu estava à procura de informações, chefe, gaguejou Pedro. E a fresta nas cortinas, interveio eu, os meus olhos fixos no chefe de segurança. Tu argumentaste quando eu te disse para a fechares. Querias aquela linha de visão aberta. Enzo virou-se completamente para o seu chefe de segurança. A faca ainda estava na sua mão. Pedro, sussurrou Enzo, diz-me que não me vendeste a uma gangue de motoqueiros por um Rolex. A mão de Pedro moveu-se em direção à sua arma. Mas Enzo foi mais rápido. O ar na cave mudou instantaneamente. Passou do frio e viciado de uma sala de interrogatório para a carga elétrica de uma zona de combate. A mão de Pedro foi rápida, voando para a Glock 19, no coldre da sua anca. Ele era um homem grande, 1,93 m, de músculo e más intenções. Um homem que tinha estado ao lado de Enzo durante uma década. Mas velocidade não é apenas sobre músculo, é sobre hesitação. Pedro hesitou. Teve uma fração de segundo de culpa. Um micromomento em que se lembrou das vezes que Enzo tinha pago as contas médicas da sua mãe. Enzo Moretti não hesitou. Antes que os dedos de Pedro pudessem agarrar o punho de polímero da sua arma, Enzo atacou. Ele não usou a faca. Usou o elemento surpresa. Bateu com o ombro no peito de Pedro, atirando o homem maior para a parede de cimento, com um baque que fez estremecer os ossos. O impacto tirou o ar a Pedro. A sua arma caiu no chão, deslizando para debaixo da mesa de metal. Por quê? Rugiu Enzo, enterrando o punho no estômago de Pedro. Depois, um gancho no maxilar que soou como um ramo seco a partir. Tratei-te como um irmão.
Pedro cuspiu sangue, tropeçando para trás, mas mantendo-se de pé. Ele era um lutador, e a dor parecia despertá-lo. Ele desferiu um soco maciço, atingindo Enzo na têmpora. Enzo cambaleou, a visão turva. "Está mole, Enzo!" gritou Pedro, a sua voz grossa de sangue e raiva. "Deixaste uma empregada de mesa virar a tua cabeça. Estás a fazer tratados de paz enquanto as outras famílias estão a comer do nosso prato." João Matos. Ele ofereceu-me o bairro. Tudo o que tive de fazer foi abrir a porta. "João Matos é um cadáver ambulante!" rosnou Enzo. Ele sacudiu a cabeça para afastar a tontura e assumiu uma postura de luta. Eu, ainda algemada à cadeira, observei-o horrorizada. Vi a arma debaixo da mesa. Comecei a balançar a cadeira, movendo-a lentamente pelo chão de cimento, raspando metal contra a pedra. Pedro investiu contra Enzo como um touro. Agarrou Enzo pela garganta, atirando-o para a mesa de interrogatório. O metal gemeu sob o peso combinado. Os polegares de Pedro cravaram-se na traqueia de Enzo, cortando o ar. Enzo arranhava o rosto de Pedro, os seus olhos esbugalhados. "Ela morre primeiro", sibilou Pedro, olhando por cima do ombro de Enzo para mim. "Depois tu." Eu não gritei, não implorei. Atirei o meu peso para trás, derrubando a pesada cadeira de metal. Bati com força no chão, a dor a explodir no meu ombro em recuperação, mas aterrei exatamente onde precisava. As minhas mãos amarradas apalparam cegamente o chão frio. Os meus dedos roçaram o aço frio da Glock. "Enzo!" gritei. Enzo ouviu-me. Não conseguia respirar. Manchas pretas dançavam na sua visão, mas ele viu o meu plano. Enfiou o joelho com força na virilha de Pedro. Pedro uivou. O seu aperto afrouxou o suficiente. Enzo rolou da mesa ofegante. Eu torci o meu corpo, segurando a arma com as mãos algemadas. Era desajeitado, desastrado. Eu não conseguia apontar corretamente, mas não precisava de disparar contra o Pedro. Precisava de me libertar. Apontei o cano para a corrente que ligava as algemas nos meus pulsos. Era um tiro louco, um risco de 1 em 1 milhão. Se falhasse, arrancava as minhas próprias mãos. Bang! O som foi ensurdecedor na pequena sala. Faíscas voaram. A corrente partiu-se. As minhas mãos afastaram-se, a arder e queimadas, mas livres. Pedro virou-se, os olhos arregalados. Ele viu a empregada de mesa, a rapariga que ele pensava que não era nada, a levantar-se do chão, a Glock apontada ao seu peito. "Fique embaixo", disse eu, a minha voz a tremer, mas a minha mira firme. Pedro sorriu. "Não vais disparar. Não és uma assassina." Ele deu um passo na minha direção. Eu não pestanejei. Apertei o gatilho. Bang! A bala atingiu Pedro na coxa. Ele gritou e caiu, agarrando a perna. Não foi um tiro para matar. Foi um tiro para neutralizar. Um tiro de enfermeira. Eu sabia exatamente onde ficava a artéria femoral e falhei-a de propósito. Enzo levantou-se, esfregando a garganta magoada. Olhou para Pedro a contorcer-se no chão, depois para mim. Caminhou até mim e tirou suavemente a arma das minhas mãos trêmulas. "Eu teria apontado para a cabeça", disse Enzo baixinho. "Eu não sou tu", sussurrei. De repente, as luzes da cave apagaram-se. A iluminação de emergência vermelha piscou. Uma sirene começou a uivar por toda a casa, um guincho agudo e rítmico que sinalizava uma violação do perímetro. "Estão aqui", disse Enzo, verificando o carregador da Glock. "O João não enviou apenas um sniper. Isso foi o ato de abertura. Ele está a atacar o castelo." Ele agarrou a minha mão. "Consegues correr?" "Consigo correr", disse eu. "Bom, precisamos de ir para a sala de armas. É no 2º andar." "Por que não a saída?" "Por quê?", disse Enzo, puxando-me para a porta. "Provavelmente há 20 homens entre nós e o portão. Nós não fugimos disto, Ana. Nós acabamos com isto." Saímos da cave para o corredor principal. A casa era uma zona de guerra. As lindas janelas estavam partidas.
Tiros ecoavam do foyer. Os guardas leais de Enzo estavam a combater uma equipa de ataque vestida com equipamento tático preto. Anda! Enzo empurrou-me para trás de um pilar de mármore, enquanto uma rajada de fogo automático desfazia a pedra a centímetros do meu rosto. Não são assassinos típicos, gritei por cima do barulho. Estão a mover-se em formação de diamante. Isso é militar. Ex-militares, corrigiu Enzo, retaliando com 2 tiros controlados, abatendo um atacante nas escadas. Mercenários, o teu pai pagou o preço mais alto. Eles moveram-se através do caos, de cobertura em cobertura. O cheiro a cordite e pó de gesso era sufocante. Corpos jaziam nos tapetes persas, alguns de fato, outros com equipamento tático. Chegaram à biblioteca. Enzo abriu a porta com um pontapé e empurrou uma pesada secretária de carvalho contra ela. Estamos presos, disse eu, olhando à volta. A biblioteca tinha janelas do chão ao teto, todas expostas. Não estamos presos, disse Enzo. Caminhou até uma estante cheia de clássicos encadernados em pele. Puxou um exemplar de A Divina Comédia. A estante fez um clique e abriu-se, revelando uma sala escondida. Lá dentro, as paredes estavam forradas com rifles, caçadeiras e armaduras corporais. Era poder de fogo suficiente para derrubar um pequeno país. Enzo pegou numa AR-15 e atirou um colete de Kevlar para mim. Veste isto. Eu apertei o colete. Pressionou dolorosamente a minha ferida no ombro, mas eu ignorei-a. Peguei numa caçadeira uma Remington 870. O peso dela parecia familiar. Parecia o deserto. Parecia as noites em que eu me sentava na varanda em Évora, à espera que o meu pai chegasse bêbado e violento. Ana, disse Enzo. Ele estava a carregar carregadores, o rosto sombrio. Se eles passarem, se eu cair... Não, interrompiu. Precisas de saber, insistiu Enzo. Há um túnel atrás da prateleira de vinhos na cave. Leva-la até a casa de barcos. Se eu cair, tu foges. Não olhes para trás. Entendes? Caminhei até ele. Agarrei as lapelas do seu casaco de fato arruinado e puxei-o para um beijo. Foi feroz, com sabor a sangue e pó. Já não fujo mais, Enzo, disse eu afastando-me, os meus olhos a arder com um fogo que ele nunca tinha visto antes. O meu pai perseguiu-me a vida toda. Esta noite ele para. Enzo olhou para mim com uma mistura de admiração e terror. Percebeu então que não tinha apenas salvo uma empregada de mesa. Tinha salvo uma rainha. Ok, acenou Enzo. Ele armou o seu rifle. Então vamos dizer olá ao teu pai. O grande hall de entrada era uma ruína de cristal estilhaçado e gesso. O silêncio caiu sobre a propriedade, pesado e sufocante. Sai daí, Enzo! Uma voz grave ecoou do piso térreo. Eu sei que estás lá em cima. Os ratos escondem-se sempre no sótão. Eu gelei. Eu conhecia aquela voz. Era o som dos meus pesadelos de infância. João o Martelo. Matos saiu para a luz da entrada em ruínas, ladeado por 6 mercenários fortemente armados. Eles seguravam um revólver maciço ao seu lado. Eu não te quero, Moretti, gritou João. Entrega-me a minha filha e eu deixo-te sangrar em paz. Enzo saiu das sombras do mezanino, o seu rifle apontado. Ela não é tua filha, João. Ela é uma mulher que se salvou de ti há muito tempo. Ela não pertence a mais ninguém. Pertence a si mesma. João ergueu a sua arma. Última hipótese. Atira-a para baixo ou eu incendeio esta casa. Ela fica, disse Enzo com firmeza. João sinalizou os seus homens. O ar explodiu com tiros. Enzo e eu mergulhamos atrás da balaustrada de mármore. Balas lascavam a pedra a centímetros dos nossos rostos. Enzo ergueu-se, disparando rajadas controladas que abateram 2 mercenários, mas estávamos encurralados. Vi a minha oportunidade. Não apontei aos homens, apontei à estrutura. Disparei a minha caçadeira contra a viga de suporte enfraquecida da varanda acima da entrada. A madeira estilhaçou-se e a pesada estrutura desabou, fazendo chover destroços e pó sobre os homens de João. Na confusão,
Enzo e eu descemos as escadas a correr. A sala era um sufoco de pó e violência. Enzo limpou o caminho, abatendo os mercenários confusos restantes. Mas quando o pó assentou, João Matos emergiu. Ele estava a sangrar, mas estava a sorrir. Tinha o seu revólver apontado diretamente para mim. Enzo estava demasiado longe. O seu rifle estava vazio. Eu disse-te, Ana, cuspiu João, armando o cão. Não podes escapar à família. João puxou o gatilho. Enzo não pensou. Ele reagiu. Atirou-se para a minha frente exatamente quando a arma disparou. Bum! A força da bala atirou Enzo para trás, contra mim, e ambos caímos no chão. Não! Gritei, o terror a rasgar o meu peito. João riu, mancando para mais perto para nos executar a ambos. Um herói! Que fofo! Ele apontou a arma para a cabeça de Enzo. Diz adeus, Moretti. João estava tão concentrado na sua vitória que não me viu mexer. Não procurei uma arma. Agarrei um estilhaço irregular do lustre de cristal partido no chão. Com a ferocidade de uma leoa encurralada, ataquei, cravando o vidro profundamente na coxa de João. João rugiu, a perna a ceder. Enquanto ele caía, arranquei-lhe o revólver da mão e dei-lhe uma coronhada na têmpora. Um estalo brutal e sólido. João caiu no chão inconsciente. Eu não o matei. A morte era demasiado fácil. Ele apodreceria numa cela, despojado do seu poder. Larguei a arma e caí de joelhos ao lado de Enzo. Enzo, olha para mim! Enzo tossiu, fazendo uma careta. Ele tocou no peito. Colete, costelas partidas. Eu rasguei o colete dele. Uma enorme nódoa negra florescia sobre o seu coração, então, mas ele estava vivo. Eu solucei, enterrando o rosto no seu pescoço. Seu idiota, saltaste. Enzo conseguiu um sorriso fraco, acariciando o meu cabelo. Tu saltaste primeiro. Tive de retribuir o favor. 6 meses depois, a neve caía suavemente em Lisboa. Dentro de O Magnífico, a lareira estalava calorosamente durante um evento privado. Eu andava pela sala de jantar, radiante num vestido azul meia-noite. Pedro, agora o gerente do restaurante, acenou respeitosamente enquanto eu passava. Ele apoiava-se numa bengala, uma lembrança permanente da sua traição e subsequente redenção. Deslizei para o banco na mesa 9. Enzo estava à espera, com aspecto saudável e forte. Ele pegou na minha mão, o seu polegar roçando o anel de diamante no meu dedo. O julgamento do teu pai começa para a semana, disse Enzo suavemente. Prisão perpétua. Que apodreça lá dentro. Sorri, livre de medo. Então, brincou Enzo, a minha empregada de mesa favorita está disponível para uma bebida? Eu ri, inclinando-me para o beijar. A empregada de mesa reformou-se, Enzo. Mas acho que a rainha te pode dar um tempinho. E cá estamos nós, nesta mesa, neste mundo. Às vezes, sentimos-nos num conto de fadas. Outras vezes, numa história de crime de terceira categoria. Há dias em que olho para o Enzo e vejo o homem que me salvou, o homem que me ama. E outros dias em que ainda vejo a sombra, o perigo que ele personifica, o abismo que se abriu entre mim e a vida que eu queria. Mas sabe, talvez não haja a vida que eu queria. Talvez a vida seja apenas isto, os pedaços que apanhas e tentas juntar, esperando que no final, aquilo que construíste, por mais torto ou imperfeito que seja, te faça feliz. A lealdade não se compra, conquista-se. E, por vezes, conquista-se a sangue. É uma lição estranha para aprender, mas é a minha. No fundo, acho que o que importa é a ligação que temos. É real? É para sempre? Não sei. Ninguém sabe, na verdade. Mas sinto que encaixamos, que nos complementamos de uma forma que desafia a lógica, a moralidade, tudo. Era assim que as coisas deveriam ser? Acreditas que algumas pessoas estão simplesmente destinadas a encontrar-se, independentemente do caos que as rodeia?
Ou é tudo apenas uma série de escolhas desesperadas? E no fim, achas que eu fiz a escolha certa? É uma pergunta que me faço todos os dias. E não tenho uma resposta perfeita, mas é a minha história. E agora continuaremos a escrevê-la juntos, um dia de cada vez. É tudo o que podemos fazer.